Cumprimento todo o público presente, senhoras e senhores, e uma palavra particular sobre o Sr. Dr. António Menezes Cordeiro, um cumprimento e, principalmente, um agradecimento pela Escola de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de que Vossa Excelência é o responsável e foi, no fundo, a razão da existência desta escola, que, de alguma forma, hoje vem aqui apresentar a público alguns aspectos relacionados com esta Covid e por isso há um agradecimento da escola relativamente ao mestre. E cumprimentando todos os colegas que aqui estão, em sítios diferentes e que no fundo o momento assim determina, ia falar sobre aspectos que este estado de emergência coloca. E relativamente a eles, talvez começamos naquilo que respeita ao direito de trabalho, olhando para o último decreto do Presidente da República, 20A de 2020, 17 de abril, que tem a segunda renovação do estado de emergência. E o artigo 4º, na linha C, determina a suspensão do exercício de direitos e sintetizava 5 aspectos relevantes de suspensão de direitos dos trabalhadores: liberdade de trabalho, condições de trabalho, local de trabalho, direitos sindicais e direito à greve. Diria que, ao vermos este elenco de direitos dos trabalhadores, cujo exercício fica suspenso durante este momento, coloca logo algumas dúvidas, tendo em conta aquilo que tem sido muitos dos parâmetros de proteção do direito de trabalho. E nesta sequência, o decreto número 2C de 2020, vem, na sequência do decreto presidencial, determinar algumas soluções que também, tendo em conta o seu caráter imperativo, causam alguma estranheza naquilo que são os parâmetros tradicionais, como a obrigatoriedade de teletrabalho, encerramento de empresas e suspensão de atividades que depois dão origem ao layoff, de que falaremos, regras de segurança e higiene no trabalho que, no fundo, justificadas para proteção dos próprios trabalhadores e dos clientes das empresas, regras relativas à cessação do contrato de trabalho que estão suspensas. Olhando para esse artigo 31 do Decreto-Lei número 2C de 2020, quase fica com a ideia de que aquilo que muitas vezes é relatado no direito de trabalho como algo inadmissível, o trabalho forçado, aqui aparece, tendo em conta que nessas situações estes trabalhadores não podem deixar o contrato de trabalho, não têm que manter a relação jurídica e continuar a desenvolver a sua atividade. Estas medidas são perceptíveis no seu contexto de estado de emergência, têm justificação no correspondente preâmbulo, mas nem todas têm é perceptível a mesma justificação. Por exemplo, e deixaria aqui uma dúvida, pese embora depois haver aqui alguma referência, quando no artigo 26 se estabelece um reforço dos poderes da ACT, no que respeita à suspensão de despedimentos, está a atribuir-se a uma entidade ACT, portanto, a uma entidade administrativa, a possibilidade de suspender os efeitos de um despedimento substituindo as decisões judiciais. Ou seja, uma entidade administrativa passa a ter possibilidade de decidir relativamente àquilo que a lei só confere aos tribunais e, portanto, de duvidosa constitucionalidade esta solução. Há ainda um problema que eu gostava de salientar relativamente a esta legislação de emergência, que tem a ver com a aplicação do tempo. De facto, estas medidas surgem em catadupa e com algumas dúvidas que permitem colocar relativamente àquilo que é a tradicional segurança jurídica relacionada com a aplicação do tempo. Eu vou só dar um exemplo de uma lei, a Lei 1A 2020, 19 de março,
que respeita a prazos e que é particularmente relevante, e falaremos dela, e até algumas das perguntas que nos foram direcionadas têm a ver com estes aspectos de prazos e desta Lei 1A/2020. Esta lei vem a ser republicada pela Lei 4B/2020, 6 de Abril, e tem algo estranho. Determina que a produção de efeitos, consta do artigo 10, para a produção de efeitos remete para uma outra lei, para um Decreto-Lei 10A/2020. Portanto, produção de efeitos não é o constante desta lei, mas de um outro, que é 13 de março. Só que neste Decreto-Lei 10A/2020, 13 de março, no artigo 37, quanto à produção de efeitos, dá três hipóteses. Ou é a data da aprovação, e logo aqui é estranho, que a produção de efeitos seja da aprovação e não da publicação, mas é a data da aprovação, 12 de março, mas ainda dá mais duas hipóteses, dependendo dos preceitos, 9 de março e 3 de março. Mas não ficamos por aqui, porque depois esta Lei 1A/2020 ainda tem uma norma interpretativa que surgiu na Lei 4C/2020, 6 de Abril, que é o artigo 5, uma norma interpretativa relativamente aos prazos e ao início de vigência, diria um artigo 5º algo complexo, que aponta para determinadas soluções, nomeadamente de início de vigência ou de produção de efeitos a 9 de março. Enfim, isto era um mero exemplo daquilo que corresponde a uma clara dificuldade de segurança jurídica que estes mecanismos se colocam e que nas relações laborais se vão verificar. Vamos tratar de aspectos agora um pouco mais concretos nas situações subsequentes e neste âmbito, portanto, acabo aqui por esta minha intervenção e